Nossa reunião com Deus. Ainda estou no hospital com a minha mãe, então por isso que vocês estão vendo aqui umas coisas de hospital. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ler a porção de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco na palavra, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê mais de si. Senhor, nós queremos que o Senhor fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir na Tua palavra. Senhor, nos abençoa nessa leitura, nos ajuda nessa live, Senhor, que tudo dê certo. Tanto para os que chegam, quanto também para os que possam chegar aqui no quarto da minha mãe no hospital. Bom dia, Leili, bom dia. Bom dia, minha gente. Então vamos lá. Quer aumentar um pouquinho a TV, mãe? Não, tá bom. Tá bom assim? Tá. Bom dia. Tá dando para ouvir bem? Tá. Não, o pessoal aqui da live. Estão ouvindo bem? Bom dia, Osman. Como está, irmão Osman? Bom dia, irmã Irene. Muito bem, hoje nós vamos começar com o Salmo 126. Salmo 126. É que aqui tá celular da minha mãe, televisão, gente que chega aqui no quarto. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então vamos lá. Salmo 126. Consolo para os que sofrem. Quer que apague essa luz para a senhora dormir? Essa aqui de trás? Assim fica melhor, mãe? Ficou. Então vamos lá. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião. Bom dia, Tatie. Bom dia. Tô começando agora, Leninha, porque eu ainda tô no hospital. Nós estamos aqui no... Minha mãe tá internada. Obrigada, Gracinha. Ah, Tatie, as meninas vão pegar seu nome para orar por você, tá bom? As meninas vão pegar seu nome para orar por você. Pode ser? Olá, irmão David Justino. Obrigada por seguir. Então vamos lá, minha gente. Salmo 126. Diz assim. Acho que agora vai voltar a dormir. Vai dormir, mãe? Bom. Dá um tchauzinho pra galera aqui que tá querendo ver. Bom dia, tudo bom? Deus abençoe. Deixo ligada a televisão ou desligo? Sim. Baixar só. Então vamos lá, tomara que não chegue ninguém aqui no quarto, né? Então podemos começar agora. Bom dia, Deus abençoe. Tá bem, acho que hoje ela vai ter alta. Vai fazer exame agora, daí acho que vai ter alta. Então vamos lá. Salmo 126, tá? Consolo para os que sofrem. Deixa eu mostrar para vocês primeiro, ó, de onde vocês estão, ó. Que tem uma janela aqui na frente. Eu gosto de mostrar porque quando eu tô vendo as pessoas eu quero saber. Eu queria pedir que mostrasse, então por isso que eu mostro. Ninguém quer ver, mas eu mostro. Consolo para os que sofrem. 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Olha que lindo. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião,
nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava assim: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Então, esse salmo aqui, 126, vamos aprender mais a respeito dele, né? Porque esses dois últimos versículos são muito falados, né, nos púlpitos. É um salmo de júbilo pelo triunfo alcançado mediante a boa e poderosa mão do Senhor. O povo de Deus tinha sido contemplado mais uma vez com a graça da restauração divina. O texto traz a expressão transliterada nos Salmos, a volta de Javé para seu povo, ao passo que nas profecias referentes ao exílio, a expressão deve ser interpretada como a volta dos cativos. Então, é mais uma das vezes que eles foram levados cativos pelos inimigos, né? E agora o Senhor está restaurando-os, trazendo de volta. A alegria dos que voltam à sua pátria e honram a Deus entre as nações, no original hebraico, entre os pagãos. Então eles dizem assim que eles foram levados, né, cativos pelos pagãos, então ficaram no meio dos pagãos. Agora eles estão voltando para Sião. Sião é cidade de Deus, cidade do Senhor, né, assim como Jerusalém. Então eles voltam para lá, no coração deles eles estão voltando para Deus, porque Deus está em Sião, né? A região do Neguebe está localizada na parte sul de Israel, chegando até quase a fronteira com o deserto do Sinai, numa região inóspita e seca, especialmente no verão. Encontrar um ribeiro, é difícil água lá, lembra? Salmo 126, Etinha. É difícil água lá, né? Então aí está dizendo aqui que é muito difícil encontrar água, especialmente no verão, ou qualquer fonte de água potável, como reencontrar. É tão difícil, e quando acha, é como se estivesse reencontrando a própria vida. Deixa eu ver onde que está escrito isso. Isso se refere ao verso 4, Salmo 126, 4, diz assim: Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Então a alegria é tão grande quanto a alegria de encontrar água, né? Que lindo, né? Assim como muitos israelitas que não permitiram que seus corações fossem contaminados lá no cativeiro, o crente que procura viver com fé em obediência à palavra de Deus, ainda que atravesse momentos terríveis e incompreensíveis, há de contemplar as maravilhosas realizações do Senhor. Então, eu quero entender esses dois últimos versos aqui, né? Então, nós já estamos compreendendo que o Salmo 126 diz respeito a um tempo quando eles foram levados cativos, e agora o Senhor está restaurando todas as coisas, trazendo eles de volta para Sião. Então eles estão felizes da vida, por isso que escreveram esse salmo aqui. Agora, esses dois últimos versos aqui que falam tanto é que eu quero ver. No 5 e no 6 do Salmo 126 fala assim, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Por que está falando isso? Porque eles foram levados cativos para o meio de um povo pagão, de nações pagãs.
E lá se cultua outros não, não existem outros deuses. Lá se cultuam falsos deuses, né? E por isso é que diz que há choro. Então, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Então, quer dizer, quando eles estavam no meio dos povos pagãos, eles não cederam, não se curvaram. É como se fosse Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram, entendem? Por isso que há muito choro. Por quê, gente? Porque se não se curvar, há consequências, não é? Então, isso daqui é pregado nos púlpitos aí, como se fosse assim: ah, você está passando por sofrimento agora, mas aquele que semeia em lágrima, com júbilo vai ceifar. Gente, não diz respeito a isso. Diz respeito a não se curvar diante dos falsos deuses. Por isso que fala a respeito do choro. Então diz assim, ó: os que em lágrimas semeiam, estão semeando no Senhor, com lágrimas. Por quê? Porque é difícil, não é coisa fácil. Estão no meio de povos pagãos. Deu para compreender isso? E aí no 6 ainda diz assim, ó: aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Então, quer dizer, aquele que parte chorando quando foi levado para os povos pagãos, né? Foi chorando. Ele está falando aqui a respeito dos que são fiéis ao Senhor. Os que são fiéis ao Senhor. Então eles partiram chorando, porque no coração deles, quando eles foram levados cativos para outras terras, eles foram retirados de Deus, como se fosse assim. Porque para eles, Sião é onde Deus está. Se me levam para longe de Sião, quanto mais longe eu fico de Deus. Deus ficou lá em Sião e eu estou sendo levado para Babilônia, não sei, para algum outro lugar. Isso está ficando claro, gente? Então diz assim: aquele que parte chorando, enquanto lança sua semente. Essa semente aqui é a semente de confiança no Senhor. Isso é a semente. Retornará, ou seja, o Senhor trará de volta para Sião, entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes. Então aqui é uma questão espiritual. Pode espirrar, mãe? Então aqui é uma questão espiritual. Então veja, é uma questão que tem a ver até com perseguição, com ser perseguido, não se curvar, não se render aos falsos deuses, né, e às suas exigências. Por isso que há muito choro. Como agora, quando vier a perseguição, vai ter muito choro para quem não ceder. E por isso que diz assim: quando retorna, ou seja, quando retorna para Sião, quando o Senhor traz de volta, a alegria é imensa. É como achar água no deserto. Entende? Maravilhoso, né? Então não é como dizem nas pregações por aí, né? Não é como dizem. É uma questão de fidelidade, de lealdade ao Senhor. E não assim: ah, você está sofrendo, fica triste. Não, porque quem semeia chorando vai colher com alegria. Não é isso, não está relacionado a isso. E igual também quando falam assim: ah, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Gente, isso está relacionado à fidelidade a Deus e não ao sofrimento comum dos seres humanos, né? Vamos para Provérbios agora? Quer que pegue papel, alguma coisa? Vamos para Provérbios agora. Provérbios. Hoje nós estamos em Provérbios 16, 26 e 27. Provérbios 16, 26 e 27. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. Então veja, a fome do trabalhador o obriga a trabalhar. Então é o seu estômago que o impulsiona.
Então, é como se dissesse assim, né? O Senhor nos dá necessidades, que as coisas que nos motivam, né? Travou, Travou para todo mundo ou só para Zete? Voltou, Zete? Agora não sei se travou para todo mundo. Deixa eu ver a internet aqui. Voltou? Deixa eu ver a internet. Voltou? É a internet daqui. Então vamos lá. 26 e 27. Gente, quem tá perguntando é porque a minha mãe que tá. Minha mãe que tá internada. Por causa do rim, porque não tava respirando bem. E aí quando internou, descobriu que tava com dengue. Daí que internou com gosto mesmo, né, mãe? É. Ela veio pro hospital porque não tava com falta de ar. Obrigada, Helena. Olha lá, mãe, a Helena, minha mãe também é Helena. A Helena tá desejando melhoras para Helena. Obrigada. Daí a gente veio pro hospital porque ela não tava conseguindo. Ai, tava muito cansada, não tava conseguindo respirar bem, né? Aí quando chegou aqui pro hospital, o médico não conseguiu investigar o que era essa falta de ar, falou: eu quero fazer um exame que não posso fazer, porque o rim dela não suporta o contraste. Então vou internar ela para consertar o rim, para fazer o exame, para eu ver o motivo da falta de ar. Daí foram fazer os exames lá, descobriram dengue. Aí é que ela ficou internada com gosto mesmo. Não descobriu a falta de ar, descobriu o rim e descobriu a dengue. Mas acho que hoje já vai embora, né, mãe? Se Deus quiser. Se Deus quiser, ela quer ir embora hoje. E ainda por cima, minha irmã vem buscar ela, vai levar lá para longe, vai levar lá para Itapetininga. É mesmo, né, mãe? Sempre que acontece alguma coisa com a senhora, a Thelma leva a senhora embora, né? Eu levo. Acho que minha irmã quer dizer, aqui não tá dando certo, não. Daí ela vem, pega e leva ela embora, lá para longe, lá para Itapetininga. Então, vamos lá. Agora nós estamos no 27. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. E isso vem na sequência aqui do estômago, né? A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. Você está vendo que parece que é uma fome também? Estamos em Provérbios. Oi, Maurenilda! Estamos em Provérbios 16, 26 e 27. Então você vê que é uma fome, né? Vocês sabem o que lembra isso, gente? Quando fala assim, né? Essa fome, né? Lembra do viajante forasteiro que chegou lá no palácio de Davi. Vocês lembram da história que Natan contou? Lembram da história que Natan contou para ele, né? Do forasteiro que chegou com muita fome. E aí Davi, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, foi e pegou a cordeirinha do homem pobre, né? Então está relacionado aqui a essa fome também. Agora nós vamos lá para o Velho Testamento, que é o que eu estava segurando para a gente conversar juntos, que é a respeito de Deus dar sabedoria a Salomão. Estamos em 1 Reis 3. 1 Reis 3. Então, Salomão já está lá com tudo organizado. Salomão já... Isso aqui não foi bem no começo que o Senhor falou com Salomão a respeito de sabedoria. Salomão já era sábio. A gente viu, né? Ele já era sábio. O Senhor trouxe mais, completou a sabedoria dele. Agora, quando a gente chega aqui em 1 Reis 3, Salomão já está com o reino organizado, né? Já está reinando. E aí diz assim:
1 Reis 3. Salomão celebrou uma aliança, olha com quem? Com o faraó, o rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. Então vamos prestar atenção, Eu gosto tanto da senhora. Olá, mãe, o que a Helena está falando aqui? Eu gosto tanto da senhora, bem que seu nome poderia ser Helena também. Por que a senhora não me deu o nome de Helena, mãe? O seu pai que escolheu o nome da professora dele? Olha lá, ela vai explicar. Explique. Ele morava no sítio e as professoras iam no sítio dar aula, né? Daí o nome dela era Idelma. Ele falou, quando eu tiver uma filha, eu vou pôr o nome de Idelma, em homenagem à minha professora. E também é porque era com H, né? É, com H. Eu queria que meu nome fosse Helena. Mas eu tenho uma neta, Vitória Helena. Daí ela tem a minha irmã pôs o nome de Vitória Helena na filha dela. Eu acho bonito. Helena, Marina, Júlia, Luísa, Laura, Vitória. Bom, então vamos nos concentrar aqui. Salomão não era sábio, ele tinha sabedoria disponível, tanto que ele morre sem sabedoria. Helena, em se tratando da homenagem à professora, tá perdoada. Irmãzinhas, por favor, conversem com o Jailson aí, enquanto eu continuo a leitura aqui, tá? Então, Salomão foi muito bem treinado e capacitado também pelo pai dele, né? O valoroso guerreiro, rei, profeta, sacerdote Davi. Graças ao Senhor, né? Pode falar, irmão Jailson, pode falar em paz. É que tem as irmãs da equipe que estão aí na rolagem, tá? Porque senão a gente desvia muito daqui e nós temos que ler a Bíblia inteira em um ano, está bem? Mas pode ir falando aí, tá? Então vamos lá. Então agora a gente está vendo que depois do reino organizado, né? Salomão celebrou uma aliança com o faraó, o rei do Egito, casando-se com a filha dele. E Salomão, qual que foi o problema? O problema foi casar com a filha dele. Ele firmou uma aliança, né? Aliança com o faraó desse tempo, o rei do Egito. E aí nessa aliança estava envolvido isso, se casar com a filha do faraó, porque assim os filhos que Salomão tem com a filha do faraó são herdeiros do trono, né? Então, para Salomão, isso é muito interessante. E aí, ele se casa com a filha do faraó e traz ela para o meio de Israel. Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Então, essa cidade de Davi aqui é Sião, né? Ele ficou lá com ela até que terminasse de construir em Jerusalém o palácio de Salomão, o templo do Senhor e as muralhas de Jerusalém. Então, ele está como é que é a palavra? Ele está modernizando mesmo, sabe? Ele está modernizando. E aí diz assim: ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Aqui também está estranho já, né? Porque diz assim: como ainda não tinha sido feito o templo do Senhor, veja que o povo está disperso. Olha aqui. O povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Isso não é normal, porque o povo
judeu, povo israelita, sabe muito bem que o Senhor está aonde Ele diz que estará para ser cultuado, né? E no caso é onde? É onde está a Arca da Aliança e não nos montes. Nos montes são cultuados os falsos deuses, nos montes são cultuadas as potestades. Lembra daquele salmo que fala: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Porque nos montes está o perigo. As potestades são cultuadas pelos inimigos nos montes. E Salomão amava Yahvé, presta atenção, Salomão amava Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo Salomão amava, primeiro Reis 3:3, tá? Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, certo? Amava o Senhor e andava de acordo com as orientações que tinha recebido do seu pai Davi. O seu pai Davi o instruiu muito bem, né? Principalmente no leito de morte. Mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados nos montes. Vocês estão vendo? Por isso que eu falei, não tá normal esse negócio de cultuar nos montes, né? Não está normal, né, irmão Jailson? Então, olha só, ele se casou com a filha do faraó, e aí, o que aconteceu? Trouxe ela para cá. Além disso, ela traz todos os seus falsos deuses junto com ela, né? Então, ele ama a Deus, mas também cultua as potestades. Pode isso? Ele ama a Deus, mas também cultua as potestades. Nos montes. Isso aqui, gente, é antes dele receber a sabedoria de Deus. Mas ele já era sábio. Ele já era o mais sábio em relação à sabedoria humana, né? Tanto é que ele está fazendo acordos políticos já, ó. Então o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Oi, Leninha, não sei se foi a primeira, acredito que não, mas não fala aqui. Eu acredito que não foi a primeira, não, mas não fala aqui. Ele vai chegar a tantas mulheres também, né? Mas acho que não foi a primeira, não. Mas o que tem, irmão Jailson, que seja um dom? Sabedoria é um dom. Sabedoria é algo que se adquire. Você adquire a sabedoria. Se você comer a Bíblia todo dia, isso vai entrando em você, né? A sabedoria entra em você. A sabedoria é Deus. Deus é a sabedoria. Não há outra fonte de sabedoria, né? Qual é o versículo, irmão Jailson? Qual é o versículo para a gente ir lá ver? Então, o que nós estamos começando a conhecer aqui, ó? Irmão Jailson, aonde que diz isso? Aonde diz isso? Aonde diz isso? Se você está dizendo que a sabedoria é um dom, o dom ele pode ser trazido, né? Como é que eu falei esses dias? Completado, né? Aqui o Senhor completou a sabedoria de Salomão. Sabe por que eu digo que ele já era inteligente? Sábio, né? Por causa das atitudes dele, quando ele assumiu o reino, né? Ele já estava organizando o reino, ele foi lá e resolveu a questão com Simei, resolveu a questão
com Adonias também, resolveu a questão com Joabe, com Abiatar, né? Por isso que eu digo, né? Então a sabedoria, ele adquiriu bastante sabedoria também com o próprio rei Davi, né? Nas orientações que ele deu. Mãe, empresta seu celular. Deixa eu pegar o celular da minha mãe aqui. Tá ali. Põe o dedo aí, põe. Ah, não preciso. Deixa eu ver aqui. Olha só, a definição de sabedoria no dicionário, né? Qualidade ou caráter de quem ou do que é sábio. Grande instrução, ciência, erudição, saber, mestre reconhecido por sua sabedoria. Então a sabedoria é algo que se adquire, né? Grande instrução, ciência, erudição, saber. Por isso que eu estou dizendo, quanto mais você come a Bíblia, mais sabedoria você adquire. A sabedoria é o próprio Deus, né? Então é a qualidade, é o caráter de quem ou do que é sábio. É sapiência, né? Mas, irmão, você quer que eu leia 1 Coríntios 12 inteiro aqui? Melhor a gente continuar então, certo? Vamos continuar e o próprio Senhor irá nos instruir, nos dar sabedoria na palavra, né? Eu não vou ler um capítulo inteiro, né, irmão Jailson? Diga, por favor, o versículo específico para a gente ir lá, né? Então, o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Então ele foi para Gibeon. Gibeon não é a cidade onde está a arca, não é onde está a arca do Senhor. Vocês viram como está tudo confuso, porque o povo se dispersou. Esse casar com essas outras mulheres, né? Davi também. Gente, tá uma confusão de novo, tá parecendo de novo o tempo de Juízes. Cada um vai cultuar no altar, num monte, porque ainda não tem o templo. Então veja que a sabedoria que está faltando para Salomão é a sabedoria no sentido de espiritual, e não sabedoria de monarquia, né, de reinado, sabedoria humana, faculdades mentais humanas. Isso ele tinha, e não era pouco não. Aí no 5, em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho, a arca não está lá. É isso que eu quero que a gente compreenda. Aí quando ele foi dormir lá em Gibeon, onde ele foi matar mais de 1000 animais, quando ele dormiu, Deus disse para ele em sonho: pede o que desejares e eu te darei. Pede o que desejares e eu te darei. No sonho. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Eles estão conversando em sonho. Salomão está dormindo. Então veja que é uma conversa, podemos dizer, espiritual, né? Salomão dorme, não há consciência que ele está dormindo. Mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal.
a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Então, há a sabedoria humana, falta-lhe a sabedoria nas questões espirituais. Por isso ele diz, pois sem a sabedoria que vem do Senhor, quem pode governar este teu grande povo? Então, estou dizendo, ele já tem a sabedoria humana, ele já é bem esperto bem esperto, né? Que ele está querendo falar com modéstia aqui no Senhor, com o Senhor no sonho, está querendo falar com modéstia, né? Ah, Senhor, eu e tudo mais, né? Quem sou eu, isso, aquilo, né? Ele está falando humildemente com o Senhor no sonho. E aí ele diz assim, me dá a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria humana eu já tenho, né? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor no sonho. Por esse motivo, Deus lhe declarou, porque foi este o teu pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, farei o que você está pedindo. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que você não pediu, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, o seu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então, veja só, aí no 15, olha só, Bruninho, irmão Bruno, olha só que interessante. Aí no 15 ele diz assim, então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Tive um sonho. Que sonho é esse? Sabe quando você acorda e você fica lembrando? Que sonho fantástico. Tive um sonho. E esse sonho em Jerusalém, o que ele foi fazer em Gibeon? Como é que ele foi matar mais de 1000 animais em Gibeon, se a arca está em Jerusalém? Vocês estão vendo como estava faltando a ele um norte espiritual. Sabedoria terrena ele já tinha, faltava-lhe um norte espiritual. Isso que estava confuso, porque Davi, nos seus últimos tempos, também estava confuso. Davi tinha muita sabedoria terrena, e nisso ele instruiu muito bem Salomão, nessa sabedoria terrena, né? Inclusive deu uma lista lá dos inimigos que era para ele acertar conta, né? E ele, logo que assumiu o reino, já foi logo acertando conta com os inimigos do seu pai Davi. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que na sabedoria terrena, Salomão não deixava devendo em nada. Faltava-lhe discernimento espiritual. Por isso que eu digo, o Senhor veio completar a sabedoria de Salomão. Assim como nós. Se nós lemos a Bíblia e buscamos a palavra, buscamos, é claro que o nível de sabedoria vai aumentando aos pouquinhos em nós, né? Mas é como se fosse isso aqui, a sabedoria é isso aqui, tá? Isso aqui é a sabedoria. Isso aqui é tudo que há de sabedoria. Então a gente vai buscando, nós estamos nesse nível aqui, estamos aqui. Por quê? Porque ainda é sabedoria terrena e limitada. Aí vem o Senhor e completa. Enche, transborda. É isso que eu estou dizendo. Então Salomão despertou e viu que era um sonho. E daí ele voltou para Jerusalém. Agora ele tem um norte espiritual. Dá para compreender isso? Ele foi lá para Gibeon, gente, matar mais de 1000 animais. E ainda disse aqui que era o principal lugar sagrado. Como que é o principal lugar sagrado se a Arca da Aliança está em Jerusalém? Vocês estão compreendendo?
como estava confuso espiritualmente, ainda veio a filha do faraó ainda para ajudar com os seus mais de 1000 falsos deuses. Então agora ele tem um norte, agora ele voltou para Jerusalém, se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Ó, norteou, estava esquisito. E agora, continuando, agora estamos na vida, tá? Correndo a vida normal no reinado de Salomão. Agora, tá? Passando um tempo já. Salomão está agora centrado, tanto na esfera terrena, no domo da esfera terrena, quanto fora do domo, na esfera espiritual também. Tá dando para compreender isso, minha gente querida? Parece que não é importante, mas é. Ele não tinha consciência do que lhe faltava. Por isso o Senhor apareceu para ele em sonho. O Senhor apareceu para ele em sonho. Por que o Senhor apareceu para ele em sonho? Vocês se lembram que o Senhor estava em silêncio? O Senhor conversou com ele? Não conversou com ele. Ele não tinha essa experiência, né? Ele não tinha... deixa eu fechar aqui. Ele não tinha essa experiência. Ele não tinha essa experiência de relacionamento com Deus como tinha Davi no começo. Salomão não viveu aquilo. Não aprendeu com seu pai no começo. Entende, gente? Então, por isso que eu estou dizendo... faltava a ele esse norte. Aí o Senhor, ele não tinha experiência de conversar com o Senhor apareceu para ele em sonho. Vocês estão vendo como é muita coisa ao mesmo tempo? Agora ele conheceu o Senhor em sonho. Davi não passou essa experiência para ele, né? Reis, fica mais fácil entender a história de Salomão. Amém. Certo dia, 2 prostitutas comparecem diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na nossa casa. Davi apresentou, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que Salomão não viveu a melhor fase de Davi, que foi antes de Batseba, que é mãe de Salomão, né? Foi antes de Batseba. Porque antes de Batseba, antes de ceder ao desejo do viajante lá, que Natan diz, né? Que chega no palácio de Davi, ele tinha comunhão direta com Deus. Ele mesmo era seu sacerdote, ele mesmo era seu profeta, ele mesmo era o que tinha relacionamento direto com Deus. Ele falava diretamente com Deus a todo instante. Depois de Batseba, ele perdeu, o Senhor fez silêncio. O Senhor fez silêncio. Então se perdeu o relacionamento. Salomão é dessa fase. Salomão é filho de Batseba. Então o que eu estou dizendo? Salomão não viveu a melhor fase de seu pai com Deus. Ele é filho desse relacionamento com Batseba, né? Que não é mais um relacionamento de pecado, porque Batseba é viúva agora, né? Então ele não conheceu Davi segundo o coração de Deus. Ele conheceu Davi já afastado, né? Em silêncio. O Senhor estava em silêncio. Então, por isso que eu estou dizendo, o que faltava aqui para Salomão era isso, para completar a sua sabedoria no sentido espiritual. No sentido terreno, ele já tinha toda a sabedoria, aprendeu com os melhores.
aprendeu acompanhando Joabe, né, que foi o maior comandante de guerra que Davi teve, aprendeu com as histórias do seu pai, aprendeu com seu pai, ele foi treinado, seu próprio pai disse, Salomão vai ser rei no meu lugar. Então ele aprendeu na esfera terrena, ele é ótimo, faltava-lhe as questões espirituais. Amém, Maria Doni, meu primo teve alta ontem e está em casa aguardando o resultado da biópsia. Obrigada por se lembrar dele, continuem orando por meu primo Wellington. Então vamos continuar. Então deu para compreender isso, gente, agora? Deu para entender? Não é, Eunice? Nós que lemos toda a história de Davi, fica fácil da gente entender, não é? Para Salomão faltava o quê? Faltava Deus. Você vê que ele foi matar mais de mil animais aonde? Em Gibeon. Por que Gibeon, se a arca está em Jerusalém? O quê? Foi matar mais de 1000 animais em Gibeon e ainda diz assim que era o principal lugar sagrado. Como assim o principal lugar sagrado se a arca está em Jerusalém? Tem alguma coisa mais sagrada para os israelitas do que a arca? Tá muito estranho. Por isso que quando ele vai para Gibeon matar mais de 1000 animais, né? O Senhor aparece para ele em sonho, para nortear a mente dele. E fala para ele assim, o que você quer, Salomão? Então, dependendo da resposta que viesse no sonho, o Senhor saberia o que fazer. Veja que o Senhor diz aqui, como você não pediu coisas terrenas, eu vou lhe conceder a sabedoria espiritual nas questões espirituais e vou lhe conceder também a sabedoria, ele falou não sabedoria, mas ele falou riquezas, né? Vou lhe conceder também riquezas e se você obedecer, vou lhe conceder também muitos dias na terra. Então veja, por que o Senhor aparece para Salomão em sonho? Porque Salomão não sabia ter relacionamento com Deus. Não aprendeu com seu pai Davi, não aprendeu com os sacerdotes, porque ele não pegou a fase boa, ele nasceu no início da fase ruim, né? Mas agora o Senhor consertou isso, né? Não, mas não viu a imagem do Senhor, né? Fala assim, ó. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Mas não fala sobre a imagem do Senhor, né? O Senhor aparecia como homem mesmo, né? Pelo menos para Abraão ele apareceu como homem, né? Então podemos continuar? Então agora ele já está pleno, com toda a sabedoria terrena e com toda a sabedoria espiritual, né? É King James, irmão Bruno. É King James, irmão Bruno. Então vamos lá. Então agora Salomão está com essa causa para resolver, né? Os dois, as duas prostitutas, são duas prostitutas que moravam na mesma casa. Sim, é essa mesmo. As duas prostitutas que moravam na mesma casa. Aí uma teve um filho homem, 3 dias depois a outra teve um filho homem. Por que é tão importante assim um filho homem? Porque esse filho homem garante o seu futuro, né? O que garante o futuro dos israelitas são seus filhos. E aí o que aconteceu? Um bebê morreu e elas foram lá levadas diante do rei para resolver essa questão. E aí uma delas está contando: 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou o meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, e colocou-o ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar o meu filho, e encontrei o meu filho morto.
Mas de manhã eu o examinei e constatei que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então ela se levantou para dar mamar de madrugada, né? De madrugada. Aí ela não pôde analisar o bebê. Ela viu que estava morto de ação, já estava geladinho já até. Então ela foi dar mamar e viu que estava mortinho. Quando amanheceu o dia, aí ela examinou e falou: não, não é esse aqui o meu filho. Então a outra mulher contradisse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a outra protestava, inconformada: é mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que está vivo. E assim elas se desentendiam diante do rei Salomão, as duas discutindo diante do rei Salomão. Elas estão discutindo por causa de um filho homem. É muito importante ter um filho homem, porque esse filho vai trabalhar, vai cuidar da mãe, vai ser a aposentadoria da mãe. Por isso elas estão discutindo diante do rei. Então o rei se sentenciou assim: uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o morto, o meu é o vivo, né? Exatamente, irmão Bruno, papel do homem. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, disse Salomão. E trouxeram-lhe imediatamente uma espada bem afiada. Ele prontamente determinou: agora cortem esse menino que está vivo em 2 partes e dê metade para cada uma das mulheres. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do seu filho. E ela disse: ah, meu senhor, que lhe seja dado então o menino vivo, não mate o menino por misericórdia. Contudo, a outra dizia assim: que ele não seja meu nem dessa mulher, corte no meio. Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredicto: não matem a criança, deem a criança à primeira mulher, dê a ela a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. E todo Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Porque como que era feita a justiça? A justiça era feita segundo os padrões terrenos, né? Segundo os padrões humanos. Agora não, agora ele fez justiça investigando. Antes não era assim. O rei mandava matar, mandava viver, conforme ele bem queria. Ei, sai daqui, mata os 3, mata a criança e mata as 2 mulheres. Vamos, pode matar os 3. Então dependia do humor do rei. Agora não depende do humor do rei, agora depende da sua sabedoria divina, né? E agora, isso aqui é muito interessante, essa questão aqui também que foi resolvida, porque Salomão foi muito bem criado por Batseba. Salomão teve uma mãe maravilhosa, Batseba, soube criá-lo muito bem, sabe? Batseba é que fez Salomão ser um lorde, é que deu a Salomão esse caráter no sentido da boa educação, essa nobreza que ele tem, né? Então, alguns historiadores dizem que lá a mulher virtuosa é Batseba orientando Salomão como escolher uma esposa para si, quando ele era jovenzinho, quando ele tinha uns 12 anos por aí, né? Então, quando ele diz assim, olha, a mãe é a que ama a criança. Essa referência ele tem da sua mãe Batseba, né? Porque tinha mães cruéis também, né? Lá, mães cruéis. Porque nesse tempo aqui, principalmente essas mulheres que são prostitutas, né? Elas são consideradas assim mulheres insensíveis, né? Insensíveis. E é verdade mesmo que uma vez eu estava com a pastora Hilda pregando o evangelho para umas meninas assim que se prostituíam assim com os caminhoneiros, essas coisas, sabe?
Aí tinha uma que estava grávida, uma dessas meninas assim, judiação. Aí ela estava grávida. Aí a gente falou para ela assim, você sabe quem é o pai da criança? Ela falou assim, como é que eu vou saber? E daí a gente falou assim, e o que você vai fazer com o nenê? Você vai criar? A gente morava assim no mato, assim, em casebrinho, assim, no mato, sabe? E o que você vai fazer? Eu vou dar. Quer pra vocês? Lembra? A minha mãe dormiu. Senão eu ia contar as histórias da pastora Hilda, as aventuras que eu tive com a pastora Hilda. Sim, tô no hospital, minha mãe tá internada. Então, ó, a menina, a mãe, ela assim, como é que eu vou saber quem é o pai? E como você vai fazer com o nenê, amada? Vamos arrumar um enxovalzinho, vamos ajudar você. Eu não, vou dar. Quer pra vocês? Então, gente, se hoje em dia é assim, né? Imagine naquele tempo como é que era. Então, Salomão aqui, ele fez uma audiência investigativa, coisa que não se fazia, né, naquele tempo. Sai daqui essas prostitutas, essa criança, mata tudo, que hoje não tô de bom humor. Mas Batseba, né, também ajudou nessa nobreza dele, né. Então vamos lá, agora nós estamos em 1 Reis 4, podemos prosseguir? Vocês querem ler mais um pouquinho de Salomão? Depois a gente vai lá para o Novo Testamento? Ou querem ir já para o Novo Testamento? O que vocês querem? Vocês querem Salomão ou querem Atos? Digam aí para mim. Que 7h30 chega o café aqui da minha mãe, por isso não tá assim, vocês não estão, acho que vocês estão estranhando, né, por causa de eu não estar em casa. Estranha, né, também. Imagine eu quanto que eu estou estranhando aqui, parece que qualquer hora vai entrar alguém naquela porta ali. Então vamos lá. Então nós vamos para Atos 13, tá bom? Sim, Maria Dona. Tô com a minha mãe aqui. Mãe, quer que feche a janela? Tá indo sol aí? Não. Eu tava falando para eles da pastora Hilda. Minha mãe conhece muitas histórias que eu tô falando para eles, mãe. Que Salomão aqui, quando foi aquelas duas mulheres que estavam dizendo, né, o filho é meu, sabe? Sim. Que morreu um nenê e o outro ficou vivo, né? Sim. Aí elas eram prostitutas e elas estavam brigando por causa do nenê. Aí Salomão falou, mata o nenê e dá metade para cada uma, né? E aí a mãe verdadeira falou, então dá o nenê para ela, porque para ele continuar vivo. E Salomão disse, essa aí é a verdadeira mãe. Mas eu estou dizendo para eles que existem mães cruéis, né? Que não estão nem aí para os filhos, né? Que dá os filhos. Deixa eu fechar aqui um pouco. Então o que eu estou falando é que estou falando isso para vocês porque a minha mãe, ela foi parteira, né? Minha mãe fez mais de 13.000 partos. Ela foi até homenageada na Câmara Municipal por causa dos 13.000 partos que ela fez. Agora, quer ver? Vamos perguntar para ela. Mãe, não tem mãe cruel que não tá nem aí pro filho? Tem. Conte aí, quantas mães deram às crianças, não dava bola pros nenê, né? Nos partos que a senhora fez. Elas não... Antes de ganhar o nenê, já tinham dado para a criança. Nascia o nenê, para quem elas tinham dado, já vinha buscar. Olha só, tá vendo, gente? Então é isso que eu tô dizendo. Então eu tô falando que essa nobreza que Salomão tem, perdão, gente, essa nobreza de Salomão vem da sua mãe Batseba, que era amorosa. Ensinou para Salomão essa, vamos dizer, essa delicadeza, né, que Salomão tem. Salomão era um homem romântico, né? Também lá na outra, como é que é, em Cantares também é Salomão, né, com a camponesa. Então veja, ele é um homem romântico, ele é um lorde, né, Salomão. Amém. Mas vocês estão vendo como tem mães cruéis? Mães cruéis? Então minha mãe fez mais de 13.000 partos, né, no tempo. Quando que a senhora começou, mãe? Que ano? 70? Quando a senhora começou a
fazer parto? 70 e pouco? Acho que sim. 70, 80, 90, 2000. Até 2010. Não, anos 80. Nos anos 70. Mas eu tinha quantos anos quando a senhora começou a fazer parto? 2 anos. 2 anos? Então, nos anos 70, ela fez, 70, 80, 90, 2000, foi até mais ou menos quase 2010 fazendo partos. Então, imagina naquele tempo lá para trás, vocês estão vendo como que minha mãe está falando? Que tinha mulher que não... eu não quero filho, não. Não vou querer. Antes do nenê nascer, já tinha dado. Olha que minha mãe está falando. Que judiação, né? O nenenzinho na barriga já está sabendo, puxa vida, a hora que eu nascer, a minha mãe já vai me dar. Misericórdia. Aí tinha o parto lá e a mulher que ia ser a mãe ficava esperando lá fora. Aí podia dar assim, mãe, antigamente, né? Daí saía, quando a mãe recebia alta, daí já lá fora a outra estava esperando. Era a própria mãe que entregava, então? Achei que a senhora entregava. Não pode. Lá, a Leile tá falando que aconteceu isso com ela, mãe. Ela, bebezinha, foi dada na maternidade. A Leile da Alemanha. A mãe do Ibrahim. Se falar mãe do Ibrahim, ela sabe quem é. Aconteceu isso com ela, mãe. E o Senhor deu para ela uma mãe maravilhosa. Agora a Leile é uma mulher maravilhosa. Mas aconteceu isso com ela no Paraná, tá falando? A mãe dela deu ela na maternidade. Pensou? Bom, então vamos lá, minha gente. Então, 13. Essa passagem aqui é ótima também, porque se tiver vivo, você tem que cuidar do filho, da nora, dos netos. Então, vamos lá. Agora, em Atos 13, a gente vê que eles chegaram até a cidade, a ilha, né, de Pafos. Eles foram para a ilha de Pafos. Eles foram para Pafos, saíram daquele lugar onde estavam lá o mágico e tudo mais, tinha o procônsul, aí o procônsul se converteu, o mágico Elimas não queria que o procônsul se convertesse, estava atrapalhando, aí Saulo falou para ele, né, você vai ficar cego 3 dias, olha só, igual eu fiquei, tá, 3 dias, você vai ficar também, para você aprender. E ele ficou realmente cego por 3 dias. E eles saíram dessa cidade e o procônsul, então, levantou lá na cidade a igreja, né? O procônsul se converteu. Essa cidade que eu tô falando é Seleucia. Depois de Seleucia, eles foram para Chipre e por aí vai. Chegando em Salamina, que estavam pregando. Aí eles saíram de Salamina e resolveram ir para Pafos. Barnabé e Saulo, e também João Marcos, que é o sobrinho de Pedro, né? Mas João Marcos aqui já era adulto, tá? Então, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. Então aqui é um trecho interessante que a King James ensina que quando eles chegaram em Pafos, tinha muito problema de malária nesse lugar, estava um surto de malária nesse lugar, né? E aí João Marcos resolveu voltar, João Marcos foi embora para Jerusalém, abandonou a missão e eles foram para Antioquia da Pisídia, que era um lugar melhor, onde não estava tendo esse surto de malária. E aí no dia de sábado eles entraram na sinagoga e se assentaram na sinagoga para ouvir os irmãos, né? É verdade, não é, Bruna? Abandonou a missão, foi embora para Jerusalém. Você vai ver lá para frente que Paulo ficou bravo. Então eles chegaram nesse lugar, agora só Paulo e Barnabé chegaram nesse lugar. Eu queria falar para vocês por que ele passou a ser chamado de Paulo. Não foi o Senhor que mudou o nome dele de Saulo para Paulo. É porque quando eles chegaram nesse lugar, a tradução do nome dele era Paulo.
para a língua do lugar onde eles chegaram. Então ele passou a ser chamado de Paulo. E lá nesse lugar era sábado e eles entraram na sinagoga, Paulo e Barnabé, e se sentaram ali para assistir. Então, por que houve essa inversão? Antes era a comitiva de Barnabé, né, comissionado para levar o evangelho para essas cidades. Por que depois inverteu? Passou a ser Paulo e Barnabé. Paulo passou a liderar. Por quê? Porque ele é que fez esse sinal e maravilha no mágico, lá nessa cidade de Salamina. Aí ele passou a liderar, certo? E Barnabé deixou ele na liderança. E aí interessante também que antes, quando era Barnabé na liderança, Paulo não falava nada com relação a João Marcos, mas agora que é Paulo na liderança, ele vai ficar muito bravo com esse negócio aqui. É o mágico que atrapalhava quando eles estavam pregando por procônsul lá na cidade de Salamina. Esse mágico, né, que era um tipo de conselheiro desse procônsul, atrapalhava, não queria que o procônsul se convertesse, porque daí ele ia ter que deixar de fazer suas mágicas, suas feitiçarias, né, se o procônsul se convertesse. Daí Paulo foi e falou para o mágico: você vai ficar cego 3 dias. E ele ficou cego 3 dias. Então esse sinal e maravilha, que foi o homem ficar cego por 3 dias, fez com que Paulo fosse levado para a liderança desse comissionamento. Barnabé deixou, né? Bom, então estamos lá. Agora nós estamos em Antioquia da Pisídia. E é dia de sábado e Paulo e Barnabé estão onde? Estão dentro da sinagoga, certo? Foram lá e se sentaram lá bonitinho para assistir. Logo após a leitura da lei e dos profetas, ou seja, do Pentateuco, né? Da lei que vem de Moisés e dos profetas, que é o que? Isaías, Jeremias. Os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite. Os administradores da sinagoga. Gente, esse sistema religioso que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o mundo me odeia. O que é o mundo me odeia? O Senhor não falou? O mundo me odeia, vai odiar vocês também. O que é o mundo me odeia? O mundo me odeia é o sistema religioso. E olha o sistema religioso aqui, como ele é bem orquestrado. Olha para você ver, ele tem administradores. Os administradores da sinagoga. Interessante, né? Então a sinagoga não era liderada por profetas e mestres, era liderada por administradores. Estão prestando atenção? Então os administradores da sinagoga acharam por bem chamar Paulo e Barnabé e fizeram um convite para os dois. Disseram assim: irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para nosso povo, podem dizer. Então deram o púlpito para Paulo e Barnabé, certo? Deram uma oportunidade para os dois. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes. Olha Paulo já pulou, já foi lá para o púlpito, né? Vê como ele toma a liderança? Foi lá para o púlpito e fez sinal com a mão. E fez sinal com a mão para o povo, ó. Paulo. Caros israelitas e vós gentios, que igualmente temem a Deus, me escutem. Então aqui também eu achei interessante, porque ele se dirige aos israelitas como caros israelitas, e nós, os gentios, né? Você vê que os gentios frequentavam a sinagoga lá nesse lugar aqui, ó, Antioquia da Pisídia. Aí ele diz assim: e vocês gentios, né? Tá vendo como ele ainda está numa transição ainda do judaísmo para o cristianismo, né? Então ele diz: caros israelitas, ó nobres israelitas, e vocês também, os gentios aí, prestem atenção no que eu vou falar. O Deus deste povo de Israel, escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. Agora
Paulo vai começar um discurso lá na sinagoga. Veja que interessante que ele começa o discurso, ele sempre começa com um assunto que interessa, assunto que as pessoas aceitam. Depois ele vai transitando até chegar no Senhor Jesus. E isso é uma sabedoria que o Senhor deu para todos os líderes, né? Veja, Pedro também fez isso, Estevão também fez isso. Observe os discursos de cada um deles quando tem oportunidade diante das autoridades, como todos agem assim. Eles começam falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Depois eles vão transitando e dão uma paulada na cabeça. Aí se converte com a paulada, entendeu? Isso nós temos que aprender também para nós. Nós queremos pregar o evangelho para algumas pessoas, mas a gente quer empurrar a goela abaixo aquilo que a gente quer que a pessoa escute. Então a gente tem que começar falando daquilo que a pessoa se interessa, aquilo que ela aceita, e aí a gente vai transitando, parece que vai levando a pessoa para um certo torpor, né? Ai, que bom, ele fala tão bonito, né? Olha como ele fala bonito. Ele fala das coisas nossas mesmo, né? Das coisas que a gente entende. Olha como ele fala bonito, né? Que lindo, gostei desse homem, ele fala bonito, né? E vai naquele torpor, daqui a pouco, ó, piu, dá uma paulada na cabeça da pessoa, daí a pessoa se converte, né? Então Saulo começou aqui nesse discurso, né? O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Aqui, quando ele fala a respeito de Davi, ele já está falando no sentido de profecia. Encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, fará toda a minha vontade. Aqui ele está falando do Senhor Jesus. Aqui ele já está falando, já está introduzindo o Senhor Jesus. Quer ver só? E da descendência desse homem, Davi, Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós, não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação, pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Tá vendo como ele tá, ó? Obrigada, Adriana. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. Aqui, gente, eles estão longe, tá? Estão lá na Psídia, Antioquia da Psídia. O Paulo está relatando tudo o que aconteceu, né, com o Senhor Jesus, que eles já devem ter, com certeza, ouvido falar, né? E aí ele diz assim: no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia. O senhor saiu lá fora? Esse veio no café? Minha mãe está indo procurar café. Olha lá, ela lá. Ela está indo ajudar a moça. A senhora vai ajudar a copeira, né, mãe? Não, eu quero café também. Ela quer ajudar a copeira para entregar café, mas é só o dela que ela quer entregar. Entregar rápido. Entregar rápido o dela. Então, estamos em Atos 13:32.
Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Zetinha, porque eles falam aqui para mim que o meu único serviço é não deixar ela escapar. Já pensou se ela escapa? Eu fico aqui fazendo live e a minha mãe escapa? Daí sim. É que eu vi ela abrir a porta, ela falou: onde é que vai? Vou atrás do café. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto em outro salmo está escrito, explícito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ele está usando aqui o que tem nos rolos, né? Ele está trazendo as profecias, o que está nos rolos, ele está já mexendo na mente das pessoas que estão ouvindo, né? Ele já vai ligando os rolos ao Senhor Jesus, né, Sirlene? Bom dia. E aí ele continua assim: porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. De Davi se foi. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas, que é o seguinte. Então, sim, nós estamos dormindo aqui, Maria Dona. Que é o seguinte, o que foi anunciado pelos profetas: vede, ó escarnecedores, fiquem atônitos e morram, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Então ele está aqui trazendo, falando na sinagoga, né? Trazendo os rolos e fazendo já um mesclar com o Senhor Jesus, né? Porque dos rolos eles entendem, do Senhor Jesus eles estão escutando agora. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, pregaram em paz, não foram importunados. 30k! Obrigada, amados, pelos corações. Continuem nos corações, assim o TikTok traz gente pra cá. Obrigado, Gracinha. Obrigado, meninas. Obrigada, Tutimundi. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Olha que maravilhoso, que porta que o Senhor abriu ali, né, em Antioquia da Psídia. Foram bem aceitos. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Olha só, estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Então, quando eles saíram da sinagoga, eles foram bem aceitos pelo povo. O povo queria ouvir mais, queria saber mais, queria ficar com eles, acompanharam eles, né? E no sábado seguinte, que eles foram convidados a estar de novo no púlpito, né? No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Não houve aqui nenhum sinal e nenhuma maravilha, apenas a simpatia, né? O falar de Paulo foi suficiente para atrair as pessoas. Agora as pessoas estão divulgando e no sábado seguinte veio muito mais gente para a sinagoga, né, Rosilene? Aí, entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja. Agora começa, o mundo me odeia. Tá vendo? O mundo me odeia, já tá com inveja, né, Rosilene? Diz assim, quando os judeus observaram
A multidão ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante contradiziam o que Paulo falava. Olha só, é Paulo falando lá e eles falando, não é assim não, não é assim não. Olha a live de Paulo, olha a live de Paulo. Paulo tá falando na live. E o que os judeus estão dizendo? Não, não é assim não, não é assim não. Paulo tá lendo nos rolos, tá lendo nos rolos. E os judeus estão falando, não, não é assim não, não é assim não. Né, Leile? Ai, misericórdia de Deus. Então, Paulo tá lendo nos rolos, gente. E os judeus estão dizendo que não é assim. Então começaram a contradizer Saulo, né, querendo perturbar Paulo no púlpito, perturbar ele. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, afirmaram assim: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Para quem? Para os judeus que estão ali, né? O mundo me odeia. Gente, eu acho que eu não tô no Wi-Fi daqui do hospital, que tá avisando que tá consumindo todos os meus dados. Deixa eu ver aqui. Ai, que sem... Oi, gente, voltei. Sabe o que é que tá acontecendo? O Wi-Fi do hospital, ele, sei lá, cai, desliga sozinho, não sei o que é. Ontem eu tava fazendo trabalho no computador aqui também. Ele tinha, toda hora eu tinha que reconectar. E daí na live o Wi-Fi cai e eu não percebo, daí vai para os meus dados móveis. Tá comendo todos os meus dados móveis. Então vamos fazer o seguinte, vamos concluir aqui, certo? Terminando o Atos 13. Acho que tá chegando a boia. Aí minha mãe tá pulando de alegria ali. Então diz assim, ó. Paulo tá dizendo para eles assim, né? Peraí. Paulo tá dizendo para eles assim. Paulo está dizendo, eles tomaram a palavra, né, com toda coragem e disseram: foi para vocês, importa que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, porém, considerando que vocês rejeitam e a vós próprios vocês se julgam dignos, vocês é que se julgam dignos, vocês é que se julgam, porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Então foi aqui que eles tomaram a decisão de ir para os gentios, fora das sinagogas. Estão vendo que maravilhoso? Então eles estão pregando para os judeus estão rejeitando. Então eles estão dizendo, Deus mandou pregar primeiro para vocês. É para vocês que veio a salvação. Vocês estão rejeitando, então a partir de agora nós vamos para os gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos deu uma ordem: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem então essa declaração, o mundo me odeia. Quando ouviu essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. Os gentios aqui, dentro da sinagoga ainda, são os convertidos ao judaísmo. Então são gentios, mas são convertidos ao judaísmo, por isso que eles estão dentro da sinagoga. Mas eles se alegraram sobremaneira, porque o Senhor Jesus então veio para nós. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Os gentios creram, o mundo me odeia, rejeitou. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Tem alguém batendo na porta? Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade,
e desfecharam uma perseguição contra Paulo, daí cai a live, Gessi, se eu fizer isso. Assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Então expulsaram eles lá de onde eles estão, que é Antioquia da Psídia. Tinham sido tão bem recebidos, né? Agora eram tão maravilhosos, agora já não são mais, né? Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria do Espírito Santo. Então, os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria do Espírito Santo. Acho que está chegando o café. Então, amados, vocês viram que aqui fica um pouco tumultuado, né? A gente não consegue se concentrar basta bem para fazer. Não é, mãe? Nós estamos na expectativa de chegar ao café, um desespero pelo café. Né? Olá, bom dia. Olá, chegou. Oh, glória a Deus. Pega o seu versículo aí, amor. Aqui, ó. Mãe, mostra pra ela. Obrigada. Você vai trazer o meu também? Vou. E trazer o meu, né, gente? Nós estamos distribuindo os versículos aqui. Ó, os versículos, aqueles assim, ó. Os versículos. A gente dá para as pessoas aqui também. Certo, amadinhas do Senhor Jesus? Amanhã, amanhã é certo que eu vou fazer a live de casa, porque... Obrigada, pode deixar aí. Deus abençoe. Então amanhã é certo que eu vou fazer a live de casa, porque se minha mãe tiver alta, a gente vai estar em casa. Se minha mãe não tiver alta, a minha irmã é que vai ficar com ela. Minha irmã que vai ficar com ela. Certo, amadinhos do Senhor Jesus? O Senhor nos abençoe, nos guarde, fale conosco, que possamos ruminar essa palavra, né? Olha lá, agora tá reclamando. Deixa eu mostrar para vocês o que veio. O que a senhora tá reclamando, mãe? Chá eu não quero, eu quero café. Aqui, ó, vê aqui. Ó, gente, como é bem atendido aqui, ó. Esse aqui é o meu, ela fica brava, porque no meu vem um monte de coisa gostosa. Esse aqui é o meu. E o dela, ó, o dela é simplesinho. Olha lá o que ela faz. Olha o que ela faz. Ela come tudo meu. Amém, irmão José Heitor. O Senhor lhe abençoe. Deus abençoe muito vocês. Também é cafezeira? É que para ela mandou um chá e para mim mandou as coisas que ela gosta. Que ela tá em dieta restrita, né? Mas não precisava ser. Um beijo então, amados. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Tchau, mãe. Dá tchau. Tchau. Deus abençoe. Mandaram um café para a senhora. A Sirlene mandou cafezinho para a senhora. Daí a senhora tem que fazer assim, ó, um café. Faça para ela. Um café. Delícia. Viu como ela... Olha lá, mãe, a Rosilene mandou outro. Olha lá. Obrigada. Só tem que falar café. Obrigado pelo café. Vamos tomar. Olha lá. A senhora fala obrigado pelo café. Obrigado pelo café. Eu ensinei ela a fazer NPC. Olha lá, falaram para a senhora melhorar logo, mãe. Ela sabe agradecer, viu? Ela sabe fazer milho também, ela sabe milho. Cocó, milho, bolo. Um beijo, tá, minha gente linda? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Melhoras, graças a Deus, já tá melhor. Muito obrigada por tudo que vocês fazem, pelas orações. E fiquem na santa paz de Deus. Então fica combinado o nosso reencontro amanhã, tá bom? 5:30 da manhã, já na minha casa, em nome de Jesus. Fiquem bem. Tchau, tchau. Saúde para vocês também. Tchau. Obrigada pelos corações, viu? Vamos ver quanto deu os corações? Ó, passaram por essa live 7.500 pessoas, 12 novos seguidores, e vamos ver quantos vieram dos corações. Gente, lembrem de seguir. Vocês que estão aqui na live, sigam essa conta,
para vocês poderem ser avisados, né? O TikTok avisar vocês quando a gente estiver lendo a Bíblia, tá? Lembrem de seguir. Deixa eu ver se apareceu quantos vieram pelos corações. Demora para aparecer quantos vieram pelos corações, não sei por que demora assim. É como se ele ficasse buscando, levantando os dados, alguma coisa assim, demora. Ah lá, 210 pessoas vieram pelos corações, 210. Que bênção do Senhor. Obrigada, viu? Obrigada às meninas lindas que ficam coordenando os corações aí. Fiquem bem na santa paz de Deus. Tchau, tchau.